Olá, estamos iniciando o programa Espaço Livre, a nova versão do ano 2022. E hoje nós estamos gravando num lugar muito especial, no Ateliê Ellen Rabelo, que eu vou falar um pouquinho sobre esse espaço mais no final do programa. E deixa eu te chamar a sua atenção. Hoje o programa que nós vamos gravar, o assunto que nós vamos abordar é sobre o cenário da mulher atual, mediante ao preconceito e o racismo, tanto no campo profissional como no pessoal também. E para isso, eu convidei aqui 3 profissionais maravilhosas, 3 mulheres lindas que trabalham aí, atuam incansavelmente, né, para apoiar, para defender a causa dessas guerreiras. Aqui eu quero apresentar essas mulheres empoderadas, mulheres que têm trabalhado aí incansavelmente. Está aqui a Luana Trindade. Eu falo que é Trindade, as 3? Trindade, por quê? Elas são primas e têm o mesmo sobrenome. Luana, pode se apresentar, por favor? Meu nome é Luana Trindade, é um orgulho, né? Todo mundo sempre fala do nosso sobrenome, viu, Glória? É um orgulho estarmos aqui, um prazer, uma honra estarmos aqui falando desse assunto e é muito, muito interessante nós estarmos aqui nesse momento, viu? Obrigada. Olá, Glória, é um prazer, né, nós estarmos aqui. O meu nome é Pamela Trindade. O prazer maior seria meu, porque eu gosto de ser mais. Tô brincando, me chamo Fabiola Trindade. Esperamos estar aqui falando de um assunto de tamanha importância, com bastante empoderamento e que as pessoas consigam refletir sobre esse assunto. E vamos lá, né? Vamos fazer desse programa um programa maravilhoso. É isso aí, gente. E a Luana, ela é incentivadora da superação e empoderamento de mulheres que sofrem sobre o racismo. E nós vamos falar com ela. Primeiramente, né, falando de mulher no contexto geral, todo esse incentivo que nós tivemos quando nós sentamos para fazer esse projeto foi por conta da nossa história de vida, né? O nós, ele se formou com a nossa história de vida, Glória. E aí nós percebemos que não somente as mulheres negras, mas as mulheres no sentido geral precisavam dessa informação. Não somente essa informação, mas nós sermos exemplos de superação, né? Algumas coisas que nós falamos sempre, né, nos nossos programas é que eu, a Pamela, nós fomos mãe solo, a Fabiola, todos nós temos filhos, então nós superamos passo a passo toda essa diversidade. Tivemos que lutar bastante também por sermos mulheres negras, né? Mas eu acho que o que a gente pode falar muito no geral é que, sendo mulher negra, nós temos esse conceito, mas sendo mulher também a gente vai nessa luta também. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Mediante a lei que nós temos no nosso país e também aí a gravidade, né, do racismo, isso ainda está assim evidente na sociedade? É evidente no sentido que hoje o recurso que nós temos de diferenciação, que as pessoas falam assim, né, Glória? Isso inclusive é uma informação para todos que estão nos assistindo, que é ofensivo até. É mimimi. Não é mimimi. É que hoje nós temos as câmeras nas mãos. Então, nós conseguimos gravar, nós conseguimos fotografar esses atos de preconceito, né? Um ato de preconceito contra o negro, um ato de preconceito contra a mulher. Então, por isso que ficou tão assim, né? Tão evidente na sociedade tudo isso, né? Sim, e esse programa que vocês têm, o hashtag Nós, partiu de vocês em que situação? Nossa, essa história é incrível, na verdade até nos emociona falar. A Pamela, conversando com a gente, numa conversa super informal, a gente sempre tem uns momentos que a gente fica batendo boca, né, mulher gosta de falar. Ela falou assim, nossa, a gente conversa tanto, fica 2, 3 horas conversando, por que a gente não grava isso? Aí todo mundo, gravar isso? Vamos gravar isso. E aí, isso foi ficando mais sério. Que aí a ideia, né, a gente foi ficando um pouquinho mais sério, a gente ficou com um pouquinho mais de vontade de falar sobre isso e eu, né? Os homens falam, mas mulher gosta de falar, né? Como a gente gosta de falar, né? Nós somos sábias, né? Exatamente. E aí,
eu conversando com ela, ela falou assim, a gente sentou, conversou, falamos. Falei, e aí, vamos montar alguma coisa? Só que a gente tomou o gostinho por profissionalizar isso. Porque a ideia não foi não tão somente profissionalizar, mas com que a gente pudesse alcançar a maior demanda de pessoas, a maior demanda de mulheres. E aí se tornou nós. Porque daí numa conversa a gente, tudo bem, a gente criou o projeto, que nome que a gente vai dar? E aí um dia eu aqui em casa e a gente falando de uma coisa e de outra, liguei para ela e falei assim, nós escolhi um nome. Aí ela, nós? Ela, nós? Mas como nós? Falei nós, porque nós falamos de todos, homens, mulheres, crianças, de todas as situações. Então, toda vez que você ouvir falar nós, você vai saber que a gente pode estar falando de você também. Tá. Passa para a Pamela, que eu quero fazer essa pergunta para ela. Pamela, há quanto tempo vocês estão praticando esse trabalho em prol a essa causa? Na verdade, quando nós nos entendemos, né, mulheres, na verdade, assim, a nossa família são muitas mulheres. E as nossas mães, a maioria foram mães solos. E deu essa força para nós, justamente de entender como que nós teríamos que nos portar diante da sociedade, que haveria essa diferenciação, que nós passaríamos algumas situações. E elas justamente nos criaram para sermos fortes, mulheres fortes, guerreiras. E quando veio o projeto Nós, ao meu coração, que eu falo que foi isso implantado pelo Espírito Santo, era justamente para passar um pouquinho da nossa história e ajudar, né, para justamente mostrar em cada situação como nós superamos. E eu acho maravilhosa essa palavra superação. E foram várias situações, né, familiares, até hoje a gente enfrenta. Então foi algo que trouxe um crescimento para mim, justamente, assim, eu falo dentro de mim, maravilhoso. Então, esse projeto veio justamente para trazer o crescimento para nós, a nossa união familiar, que foi muito importante também, porque, né, esse propósito de nós estarmos juntas, porque sabemos que hoje, trabalho, família, e aí o nosso tempo é muito, muito curto. E nos juntou, isso foi maravilhoso, juntou não só nós, mas a família em si. Ótimo. Passa agora para a Fabíola. Fabíola, eu li algum artigo de vocês que após o nós, lá tem algumas outras frases. Nós o quê? Nós te respeitamos, nós nos respeitamos e nós... E eu te respeito. E eu te respeito. É bacana falar sobre essas hashtags porque ela explana exatamente a atitude que nós devemos ter diariamente. E isso é uma prática muito difícil, porque a gente se enxerga, mas enxergar o próximo é muito difícil. A gente percebeu que no decorrer da formação do programa, da idealização do programa, algumas coisas conflitaram. Porque a gente tinha que respeitar o que a gente estava pregando, o que a gente acreditava. Então, isso é um exercício. Isso ficou como mais uma oportunidade de passar para todo mundo esse exercício, os nossos ideais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês lançaram esse programa ou esse projeto que vocês foram para a mídia, vocês sofreram alguma discriminação na rua? Alguém criou alguma situação contrária com vocês ou contra vocês? Não podemos dizer isso, mas a gente percebeu que a gente ficou no estigma de falar somente sobre racismo e preconceito, enquanto, na verdade, o projeto era sobre qualquer segmento. Sim. Mulher, família, trabalho, empoderamento, como a gente se porta diante de uma sociedade com tamanha discriminação racial, com tamanho preconceito. Então, o nosso ideal e o nosso projeto é falar para vários nichos, para vários grupos de pessoas. Então, o que a gente percebia é que toda hora a gente falava, mas vocês só vão falar sobre negros? Vocês só vão falar sobre racismo? Vocês só vão falar sobre preconceito? Sim, nós vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Que bacana. Nós vamos para um intervalo comercial, mas você não saia daí. Nós voltamos já já. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Mulheres que gostam de joias, vocês precisam conhecer a Valéria Abud. Ela tem peças incríveis. Vocês vão se apaixonar.
Entre em contato e garanta a sua. Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Frittoli. Estamos de volta, dando sequência aqui a esse bate-papo que está maravilhoso, está rico em informação. E a minha pergunta agora vai ser para a Pamela. Pamela, na questão do autoestima pessoal da mulher que sofre preconceito, que sofre racismo, qual inspiração que você tem para orientá-las, para incentivá-las, para ajudá-las? A minha orientação, eu falo que é justamente um exemplo próprio de vida, né? Não desistir nunca. E tem algo que a gente precisa ter em mente, eu não digo isso só para as mulheres, digo para qualquer ser humano, é o conhecimento. Porque o conhecimento, ele te leva além. E o preconceito, justamente, muitas vezes, ele barra, ele trava você. E quando você tem o conhecimento, o poder, eu tenho leis que me favorecem, então eu prossigo. Então, assim, não desistam, nunca. Eu passei algumas fases da minha vida que eu me vi ali no cantinho, parada, isolada, que várias situações me bloquearam. E o que eu fiz? Conhecimento. Eu fui atrás do conhecimento. Eu fui entender aonde eu poderia chegar. Então, assim, o que eu falo sempre para qualquer pessoa quando vem pedir conselhos, você pode. Não desista nunca dos seus sonhos, dos seus projetos, justamente porque você pode. É isso que o nós sempre tenta trazer para as pessoas. Eu posso. E geralmente nessa situação você encontra muitas mulheres guerreiras que são mulheres fortes, não é verdade? E que está aí às vezes na mídia, por que não dizer assim, e sofrendo preconceito, sofrendo com racismo, e muitas das vezes ela fica calada, né? E é o que não podemos, nunca podemos silenciar, porque senão aquilo vai te frustrando e ela começa a acreditar no que o outro diz. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você pode muito mais. Então, não acreditar no que o outro diz, principalmente quando são coisas que desmotivam, que levam você a perder essa autoestima. Justamente acreditar naquilo que você pode ir muito além. E vocês têm resgatado, assim, muitas mulheres nesse projeto? Já fizeram alguns resgates? Sim, o que a gente repara, assim, até no nosso ambiente diário, cada uma dentro do seu segmento, dentro da sua profissão, que as nossas falas, as nossas atitudes impactam. Eu digo por mim, assim, eu percebo que uma questão simples, que é falar de cabelo, ajudou muitas pessoas do meu convívio a entender e perceber que a sua questão visual ajuda muito na autoestima. Uma fala ajuda na autoestima. Um comportamento ajuda no seu desenvolvimento dentro do trabalho. Então, sim, a gente consegue perceber que a gente está mudando, não diria mudando vidas, que não é uma obra nossa, né? É uma obra de um ser muito maior que nós, mas uma alavanca, uma impulsão que a gente dá para essas mulheres e para essas pessoas, né? Que nem eu disse, não é só um único público, é um público que abrange muito mais. Tá. E qual seria a sua visão com a desigualdade social? Gente, Brasil, 520 anos. 120 anos que a gente foi dada a nossa abolição. E a gente está há 400 anos percebendo que a desigualdade permanece. E eu posso, acho que, dizer que aumenta. Aumenta porque hoje nós temos informação. Quando a gente tem informação, como que isso pode permanecer? Então, é uma questão muito séria que a gente tem toda hora, todos os dias, desenvolver na nossa mente e entender o porquê dessa desigualdade. Né? Hoje, a pessoa negra ou a pessoa indígena, quem diz, né, assim, a menos favorecida, não tem acesso à educação, tem o menor salário, tem a desigualdade visual e social. São N fatores que tornam isso uma coisa negativa.
E como isso permanece com tanta informação? Então, é uma reparação que a gente ainda não teve lá atrás, né? Porque onde o negro era dito como um vadio, preguiçoso. Por que o negro é vadio e preguiçoso? Ele foi dada a abolição para ele foi jogado na sociedade, sem terra, sem dinheiro, sem trabalho, sem comida. E aí? Como que a gente faz para melhorar isso? Então, hoje, é interessante que a gente não perceba isso. A gente tem que ter políticas sociais. A gente tem que ter a atitude, enquanto pessoa, de querer mudar isso. E quando eu falo enquanto pessoa, eu não digo só nós negros, só nós mulheres. Nós, enquanto sociedade. Porque existe uma frase, né? Você não pode ser só ir contra o racismo, você tem que ser antirracista. Isso eu trago não como uma coisa violenta, eu trago como uma percepção de sociedade. Pequenas atitudes nossas têm que ser mudadas. Então, você, como pessoa, enquanto pessoa, tem que praticar. Com o meu filho, no meu trabalho, nas palavras que eu dirijo, na oportunidade que eu direciono, porque eu posso ser uma empresária, e eu posso trazer essas pessoas junto comigo, e eu falo e afirmo, a educação ainda é um dos pilares que a gente tem que fortalecer. É inadmissível que as nossas crianças ainda vivam esse abismo social. É inadmissível que uma mãe tenha que ver o seu filho correndo uma corrida que ele está saindo bem para trás. Não dá, né, gente? Então, é bacana a gente começar a mudar os nossos pensamentos. Como que você vê, qualquer uma de vocês pode responder, a exclusão social no profissional e no pessoal? Como que vocês enxergam isso? Vocês que estão aí de frente com o problema, como que vocês enxergam isso? Incluir, né? Incluir pessoas. Através do tudo que a Fabíola falou agora, quando você exerce praticamente tudo que ela falou, você já está incluindo. Quando você exerce na educação do seu filho, né? Acredito que, né, nós todas aqui somos mães. Quando você exerce isso, inclui isso na educação do seu filho, você já está praticando uma inclusão social. Mostrando para o teu filho, para o teu parente, para qualquer pessoa que está ao teu redor, que se ele tiver novas atitudes, ele consegue incluir pessoas que são menos favorecidas nessa sociedade. E aí a gente está falando de social, está falando da área social, mas a gente está falando da área pessoal. Então, toda vez que você ensina uma pessoa a ser incluso, tipo, e quando é engraçado isso, quando a gente está falando do negro, mas a gente está falando do indígena, por exemplo, que nós temos, né? Nós temos esse feedback das pessoas, que são pessoas também que têm, é interessante dizer isso, é importante dizer isso, que sofrem muito preconceito, né, por conta da sua cultura. Então, para que você possa ter uma inclusão social sólida, é simplesmente mudar a forma de pensar. Pensar que você precisa formar pessoas que precisam entender o que é a inclusão social. Aí a inclusão social e a exclusão social no profissional. Como que você vê? É muito difícil, porque hoje a gente, infelizmente, ainda a gente tem notícias de, por exemplo, de pessoas que são que têm problema no trabalho, né? Que tem problema, tantos, né? São N situações, né? Sim, na realidade, eu recebo muito essas informações. Como empresária, lidando com o público, a gente recebe muito sobre isso. Então, a gente acaba não fazendo somente o nosso trabalho. Eu acabo sendo, né, uma psicóloga, uma orientadora dessas pessoas. Você entendeu? Porque você percebe que a pessoa é como se estivesse com uma ferida. A exclusão, a discriminação do preconceito, do racismo, isso machuca muito a pessoa, não é verdade? E nós vamos por um rapidinho intervalo e você não saia daí, porque esse bate-papo está muito bacana. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Frittoli. Mulheres que gostam de joias, vocês precisam conhecer a Valéria Abud. Ela tem peças incríveis.
vocês vão se apaixonar. Entre em contato e garanta a sua. Voltamos a apresentar Programa Espaço Livre com Glória Frittoli. Voltando aqui com o programa Espaço Livre, você já viu o tema que estamos abordando aqui nesse programa? Aqui não tem preconceito e muito menos racismo, por isso que você está no Espaço Livre. E eu vou fazer agora uma pergunta para a Luana. Eu quero saber como que você considera que possa quebrar essa barreira e gerar mais oportunidades ou maiores oportunidades para essas pessoas que sofrem com preconceito e com racismo? A primeira palavra que vem à minha mente, acho que vem à mente de todas as meninas, porque nós temos uma sintonia muito grande, é coragem. Coragem. Coragem para vencer tudo. Não todos, porque nós somos um só, mas para vencer todas as adversidades. Hoje, nós vivemos uma sociedade com muitas oportunidades. Quando eu falo de uma sociedade de muitas oportunidades, hoje nós temos... A gente não vou falar de idade, né? Mas mentira, eu gosto de falar de idade. Eu tenho 41 anos e eu vejo que de 15 anos para cá, nós temos oportunidades ímpares de estudo, né, de conhecimento. Hoje nós temos na palma da nossa mão um objeto que te leva a todo lugar do mundo. Então, coragem para que você possa vencer as adversidades da vida. A mulher hoje, a mulher, o homem, a família, se ela tiver coragem, porque o que a gente também identificou? Muitas pessoas são abatidas pela dificuldade. E se você entender que a dificuldade sempre vai existir, é como falar de uma pedra, né? Fala, nossa, mas eu tenho muitas pedras no caminho. A pedra sempre vai existir. Mas como que você vai lidar com a pedra? Você vai passar por ela ou vai parar e vai ficar olhando para ela? Então, o nós, ele traz essa visão, para que as pessoas entendam que hoje, eu, Luana, Pamela, Fabíola trabalhando na área da saúde, com a maior atenção do mundo, lidando com pessoas, a Pamela trabalhando como corretora, lidando com pessoas, eu nos meus afazeres, eventos, lidando com pessoas que eu tenho certeza que eu falo por elas quando a gente fala que o que a gente mais gosta de fazer é falar com pessoas. Hoje, falando aqui com vocês, estando no programa da Glória, dizendo que esse espaço é livre. É livre para você falar de qualquer assunto, de você abordar qualquer assunto. É como é lá no Nós. Nós fizemos isso porque em muitas situações a gente às vezes percebe que não há liberdade. Eu acho que o que hoje nós podemos e devemos fazer é lutar pela liberdade. Então, para que a gente possa superar, eu acho que é a coragem. Acho que coragem de estudar, coragem de correr atrás das coisas que você quer na sua vida. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo hoje, tenha certeza do que a gente vai falar por propriedade. Todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Então, o dom, às vezes, é aquilo que você acha que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer. Eu tenho uma história interessante de uma pessoa que é próxima de mim, que ela trabalhava numa escola e ela não era feliz, ela queria fazer bolo. Aí ela pediu as contas, pegou o dinheiro e hoje ela é uma das maiores boleiras da Zona Norte. Então, assim, é coragem para você enfrentar o impossível. Ou como, por exemplo, um rapaz que eu conheço, que ele dançava nas ruas, né? E um dia deram uma câmera fotográfica na mão dele. E aí, quando deram essa câmera fotográfica na mão dele, ele descobriu o dom dele. E hoje é considerado um dos melhores fotógrafos que eu já conheci na vida. Então, você ter isso, nós somos mulheres que superamos todas as adversidades. Tem pessoas ao nosso redor, né, em todos os nossos trabalhos, que nós somos agraciadas. Então, que as pessoas tenham coragem. Você que está nos assistindo hoje aqui com a Glória, que é uma honra estar com ela aqui, que você tenha coragem, vontade de viver coisas inacreditáveis. Deixa eu perguntar, por que ainda há essa diferenciação para com essas pessoas? Eu acho que eu poderia até fazer essa pergunta para você. Porque, para mim, eu não acho que isso deveria existir. Para mim, eu me reconheço como uma pessoa como qualquer outra. Mas também eu percebo que eu sou discriminada. Também eu percebo que eu sofro preconceito. E o caminho para se extinguir esse tipo de atitude é entender que isso existe. Como que eu vou consertar uma coisa que se nem ao menos eu sei que existe? Ou eu finjo que não sei que exista?
Então, o primeiro passo é esse. Eu sei que existe o racismo. Eu sei que existe o preconceito. A partir daí, o que eu tenho que fazer para amenizar isso para o meu companheiro, para as pessoas a qual eu convivo? Isso é importante, gente. Porque a gente tem isso naturalmente dentro da gente. Isso a gente tem essa vivência diária. Mas ajudar, ter atitude, buscar ações para que o seu próximo perceba isso, é também uma obrigação nossa. Né? Então, além de conviver com o preconceito e o racismo, a gente ainda tem que educar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é ruim? Não, eu não acho isso ruim. Eu acho isso necessário. Né? Eu acho isso necessário e importante a cada dia. E aí eu queria complementar o que a Luana falou. Atitude. Não tenha medo. Por que as pessoas têm medo de falar sobre o racismo? Porque as pessoas têm receio de estar percebendo que alguma pessoa ao seu lado está sofrendo com isso. Não tenham medo. Porque a gente vive com o medo, mas a gente opta em ter atitude em mudar isso. Então, é só um alerta, é um apelo, é uma vontade, é um querer que as pessoas tenham essa proatividade, que as pessoas tenham esse interesse. Posso fazer uma observação? Nós temos a diferença do preconceito e da discriminação. Né? O preconceito é o indivíduo que julga, né, um pré, né, antes de conhecer, ou pela cor da pele, ou pela religião, e a discriminação, quando ele comete tal, né? Quando ele tem essa ação. E eu sempre penso dentro disso que você não tem como tirar, na verdade, você não tem como tirar aquilo que já está na pessoa, enraizada. Isso, não tem como. Porque ela já tem dentro dela, ela já tem essa autoafirmação, eu não gosto do outro pela religião, seja pela cor da pele. Mas, assim, a gente pode ter o respeito. Nós devemos exigir esse respeito. Porque, assim, até o momento que você tem o seu preconceito, ali, você não discriminou. Eu acho isso... A gente tem um exemplo dos Estados Unidos, que as pessoas têm essa divisão lá, e é muito forte, é bem maior do que aqui, porque as pessoas realmente lá, elas falam. Eu não gosto. E lá você não tem problema porque você não é hostilizado ou não tem lei para isso se você não gosta. Diferente do Brasil. Só que é algo muito complicado aqui, que as pessoas são disfarçadas. Elas têm o preconceito, mas elas ficam disfarçando em todo momento que eu não sou porque aqui eu não posso falar. Isso você não tem como mudar, mas a gente tem que exigir o respeito. E o engraçado é que essas pessoas que vivem ao nosso derredor, a pessoa que é racista, ela sabe que isso é crime e ela continua praticando. É impressionante, não é verdade? É que, na verdade, nós precisamos de políticas mais rígidas para esse tipo de preconceito, né? Hoje, por exemplo, se você sofre um preconceito relacionado a mim, eu vou até uma delegacia, eu faço um boletim de ocorrência contra você, e o que acontece depois? Quando acontece algo que fique ileso, ou não tem uma continuação, é isso que acontece. Hoje já aparece na televisão, não sei o quê, nananana, neguinho sofreu um preconceito contra você, nananana, te chamou de macaco, ou foi ofensivo, né, te humilhou de alguma forma. Ok. Aí o que acontece? Você vai até a delegacia, vai lá, faz um boletim de ocorrência de preconceito, né, sobre algo que aconteceu, e depois... Glória, não acontece nada depois. Depois, aquela pessoa aquela pessoa que foi preconceituosa com você, como ela é punida? Ela paga em cesta básica. Não, essa pessoa ela tem que entender que isso é crime. Quando a gente fala de crime, a gente está falando de crime de verdade. Então tem que ser punido, né?
É desumano, mas aí se você pune, a pessoa começa a ter medo e a consciência de que é desumano. Então nós aqui, quando a gente fala do nós, o nós veio não somente para falar isso, mas para falar que é o seguinte: nós estamos aqui nos posicionando, nós estamos aqui nos colocando e dando a cara a tapa para todas as pessoas verem que há um momento de superação e que nós não somos somente resumidos ao racismo, que nós temos conhecimento de causa, mas que nós temos a superação e temos conhecimento para discutir sobre inúmeros assuntos relacionados a inúmeras coisas. Não nos coloque em situação de estigmatizar a gente. Como a Fabíola falou, nós temos muito mais a oferecer, como qualquer pessoa, porque eu não sinto que eu seja diferente de uma pessoa que tem o mesmo sangue vermelho do que eu. Então, que seja assim. Concordo com você, mas que pena, o nosso bate-papo ele tá tão maravilhoso, tão gostoso, conteúdo rico, porque dificilmente nós vemos isso em programas de TV ou circulando por aí informação contra o racismo. É difícil a gente ver. E hoje eu tive o prazer de abordar esse assunto aqui no programa Espaço Livre. E nós já vamos fazer aqui as nossas considerações finais, mas primeiro eu quero agradecer vocês, meninas. Vocês são maravilhosas, continuam como vocês, o lema de vocês é não desistir, não desistam, sigam em frente, viu? Continua mesmo, porque tem muitas pessoas, muitos anônimos por aí sofrendo preconceito, sofrendo com racismo, viu? E vocês estão aí para dar a cara a tapa, para defender essas pessoas. Principalmente aqui foi falado muito de mulher. Nós estamos no mês da mulher, não é verdade? Então é um assunto assim maravilhoso. A Luana vai fazer aqui as considerações finais, a Pamela e também a Fabíola, e no final também eu faço as minhas considerações, mas já deixando aqui para vocês, nós vamos voltar com ela, porque elas têm muito conteúdo, elas têm muito assunto sobre esse quesito. Luana, faz as suas considerações finais, deixa aí as suas redes sociais. Primeiramente, para nós é uma honra estarmos aqui. Acho que falo em nome das meninas, mas elas também vão falar. Nós agradecemos. Glória, que carinho, que atenção, não tão somente de você, de nós estarmos aqui à frente das câmeras, mas por trás das câmeras, a atenção de cada um de vocês. As pessoas são incríveis, esse espaço sensacional, um espaço lindo. Nós que temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Será um prazer para nós voltarmos, para falar de inúmeros assuntos, porque o que a gente mais gosta de fazer é falar. E que a gente possa ter essa oportunidade, que as pessoas consigam reconhecer isso. Mas foi uma honra para nós estarmos aqui. Muito obrigado. Para você que está aí nos assistindo, tá? Quer seguir o nós, quer curtir o nós, segue a gente lá nas redes sociais, @nós. _ te respeitamos, e nós temos um nosso canal no YouTube, que lá você tem meia hora de programinha aí que você vai ver a gente falando de inúmeros assuntos, tá? Que é o projeto nosso. Quando você entra lá no YouTube, mas acessando o nosso Instagram, que é o @nós te respeitamos, tudo tá na bio. Tudo lá tá na bio, é só você clicar, você já cai direto no nosso canal. Nós te agradecemos pelo carinho, viu? Obrigada. Eu agradeço essa simpatia em conhecê-la pessoalmente. Muito bom o programa, a equipe, eu falo em nome do nós aqui, nós estamos, desde quando recebemos o convite, foi uma honra, e tudo isso que a Luana tinha falado sobre a Glória, eu agradeço de coração. O quanto foi maravilhoso estar aqui, gente. E a importância de estar aqui falando para vocês sobre vivências nossas, né? Então, eu tenho muito a agradecer a Glória por essa oportunidade, agradecer a equipe que está aqui por trás das câmeras. Que carinho, gente, que atenção. Agradeço mesmo de todo o coração. E é sempre dizer o quanto é necessário a gente estar atento a essas questões que a gente vive, né? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer imenso.
E você continua conosco na TV Clique Brasil, canal 12 da Via TVNet. E eu também não posso deixar de agradecer a Ellen Rabelo por essa oportunidade de estar aqui nesse espaço lindo. É um espaço renomado, Ateliê Ellen Rabelo. Entra lá no arroba para você acompanhar. É um espaço renomado, um espaço muito bem frequentado, onde as mulheres aqui, elas saem muito mais linda, muito mais perfeita. E nesse mês da mulher, eu convido a você para entrar lá no arroba Ateliê Ellen Rabelo e você acessar as redes sociais. Lá você vai encontrar todos os trabalhos que é feito aqui no ateliê. E eu vou passar para você o endereço. É Rua Samurais 128, na Vila Maria. Fica conosco. Eu também não posso deixar de agradecer a Valéria Abud pelos acessórios, os brincos. Olha isso, gente. Olha que charme. Toda mulher gostaria de usar, né? Você pode adquirir com a Valéria Abud. Olha esse anel. Olha essa pulseira. Dá uma olhada. Você pode adquirir esses acessórios e muito mais. Entra lá na rede social, acessa lá @Valéria Abud e você vai encontrar muito mais por lá. Mulheres que gostam de joias, vocês precisam conhecer a Valéria Abud. Ela tem peças incríveis. Vocês vão se apaixonar. Entre em contato e garanta a sua.